Quinzinho, na Queijaria São Bento, o nosso amigo Claudemir, que também é o presidente da Abrasud, Associação dos Produtores de Queijo do Sudoeste do Paraná. O Claudemir esteve com a gente aqui nesses dias, nos levando para conhecer muitos dos produtores da associação que vão ter suas lojas de queijo no artedocampo.com.br. E hoje a gente veio ouvir um pouco da história do Claudemir, e de como é que ele começou nesse universo do queijo, como é que ele resolveu levantar essa bandeira da produção artesanal de queijo aqui da região. E eu começo agradecendo você, Claudemir, porque eu e o Ricardo, a gente foi recepcionado aqui de uma maneira que só quem é do interior sabe receber. Claudemir, começa agradecendo e conta pra gente como é que foi esse teu retorno. A gente sabe que você tem uma história familiar junto ao campo, experimentou outras profissões e retornou. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, realmente, eu sou filho, né? Sou um filho de produtores rurais, de agricultores, da agricultura familiar, pequena propriedade. E eu cresci no campo, acompanhando meus pais, né, no dia a dia, desenvolvendo várias atividades para justamente poder agregar renda, né, no campo, né? Porque já é sabido, isso já vem de muitos anos, que uma pequena propriedade ela não consegue sobreviver financeiramente trabalhando somente com grãos, né? É necessário, porém, a gente precisa necessariamente estar desenvolvendo outras atividades para viabilizar a vida no campo. Então, aí a partir desse momento, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico em agropecuária em Clevelândia. Aí, depois de formado, eu tive a oportunidade de estar trabalhando, como meu pai era associado à cooperativa também, de estar fazendo parte da equipe técnica da cooperativa ligado ao fomento e o desenvolvimento da atividade leiteira na região. Isso me trouxe uma bagagem muito grande. Eu confesso que me apaixonei pela atividade leiteira em si, para buscar alternativas de viabilidade da atividade dentro das pequenas propriedades também. E passado um decorrido, depois de 11 anos, eu me senti desafiado a estar retornando para o campo, somando o conhecimento que eu adquiri trabalhando na prática, na propriedade, junto com a experiência do conhecimento técnico em si, unindo a prática com a teoria. E eu, sinceramente, os desafios foram muitos, mas eu sempre acreditei na atividade e a gente foi muito feliz, né? Como uma agricultura familiar, a atividade leite, fazer com que ela se tornasse viável uma fonte de renda, como principal fonte de renda da propriedade. Certo. Você topou um desafio, você comentou com a gente aqui quando a gente estava conversando, que quando vocês tiveram a oportunidade de fazer um curso na UTF-PR, que aqui na região a gente viu vários depoimentos de como ela é parceira dos produtores e tem ajudado muito, mas que lá você foi desafiado em criar a Abrasud, junto com outros produtores. E eu queria que você contasse para a gente como é que, primeiro, se foi fácil ou se é uma luta árdua para ter uma associação lutando pelos direitos e conquistas dos produtores, e como é que você sentiu o reflexo da atuação da Abrasud na melhoria da produção do queijo artesanal aqui da região? Esse foi um processo muito, mas muito desafiador mesmo. No primeiro momento a gente se sentiu desafiado a estar participando desse curso, né? Foi um curso por 4 meses, toda semana a gente se reunia, e ali que a gente teve a oportunidade de estarmos, primeiramente nos conhecendo como colegas, né, produtores de queijos, e aí a gente foi ouvindo o relato de cada um e percebemos que nós tínhamos algumas dificuldades em comum, principalmente na questão da legislação. Porque até então a gente era visto simplesmente como produtores clandestinos, na grande maioria.
E era sempre uma dificuldade pela insegurança que isso gerava dentro da atividade. Aí, quando a gente teve essa capacitação, eu sempre digo assim que nós fomos muito felizes como produtores e, por consequência, como associação, em termos nascido num berço técnico, porque foi um projeto que foi desenvolvido pelo campus de Francisco Beltrão, da UTFPR, com as professoras Andréia e a professora Fabiane, juntamente com o Diego do MAPA, né, auditor fiscal, e também o IDR teve uma participação muito importante e expressiva na época, porque foram eles justamente que conheciam as queijarias, os produtores de queijos que tinha na região. Então foi através deles que foi possível se tornar realidade esse curso. Então, aí quando a gente participou desse curso, no decorrer a gente percebeu que sozinhos nós não teríamos sucesso em termos das conquistas do que nos barrava. Então aí surgiu essa ideia da gente estar como uma associação reivindicando junto ao Estado, junto aos órgãos competentes, a legalidade do nosso trabalho, né? Então foi muita conversa, muito diálogo, muita troca de experiências, né? E a gente foi muito feliz. Então, como associação, nós surgimos em 2019. Aí, a partir daí, a gente começou toda essa caminhada. E já no ano de 2020, nós tivemos a primeira conquista muito importante da associação, que foi a conquista do SUSAF, né? Essa primeira queijaria com SUSAF, né, do Paraná, em Francisco Beltrão, que é uma propriedade da ProSud, né, uma produtora que faz parte da associação, a Roseli Capra. E agora, no ano de 2021, no final de 2021, nós tivemos o primeiro selo arte do Paraná, também uma propriedade da ProSud. Então, isso, somado com muita responsabilidade, muito compromisso, a gente fez com que isso se tornasse realidade, e hoje está dando uma nova oportunidade como uma atividade realmente de produção de queijos artesanais do Paraná. Vamos falar agora de uma outra coisa. Eu sei que você tem o selo de inspeção municipal, né, o SIM, foi uma conquista que você já teve. O teu SUSAF está na iminência de chegar, mas tem prêmios que você conquistou. Eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi, que prêmios são esses e como foi receber isso. Olha, foi um marco, tanto para a gente quanto para a nossa região. Foi justamente em 2019, nós fomos desafiados a participar de concurso. Mas a gente não tinha muita noção da importância e da grandeza que era um concurso, né? Mas, enfim, então eu me inscrevi, né? Eu inscrevi para esse concurso, foi um concurso mundial, que nesse ano foi promovido em Araxá, Minas Gerais, onde que teve participação de queijos do Brasil como um todo e também de outros vários países, né? E foi assim uma grata surpresa, uma grande alegria quando a gente soube do resultado, porque naquele ano o Paraná foi representado com medalhas por duas propriedades. A nossa, aqui no Sudoeste, uma medalha de prata, e uma na região de Londrina, uma medalha de ouro. Então isso fez assim um despertar, porque a gente percebeu que nós, por mais que a gente trabalhava com muito amor e carinho, mas nós não tivemos um preparo para participar de concurso. E quando a gente recebeu essa notícia, a gente se sentiu muito orgulhoso, mas revelou o potencial nato que tem na nossa região, né? Tanto que prova disso, no mês seguinte houve o outro concurso, que é o Queijos Brasil, que foi em Florianópolis, que no Paraná teve mais 11 medalhas, e dessas 11, 5 aqui no Sudoeste, e todas fazendo parte da ProSud. Então, assim, isso nos motivou de uma forma ímpar, né? Que a gente realmente estava diante de receitas maravilhosas que poderiam e deveriam ser
produzidas, e prova disso que hoje todas as queijarias não conseguem atender a demanda que se gerou. Tem um detalhe na história do prêmio, que você já tinha contado aqui, que eu queria que você também dividisse. Pessoal, que é o seguinte, que é quando você descobriu a quantidade de queijo que tinha no concurso. O que aconteceu? Essa foi uma experiência assim única, né? Porque quando eu fiz a inscrição para participar do queijo, na época eu não tinha como ir presencialmente, tanto que foi o queijo para concurso, via ônibus, via carona, para chegar até Araxá. Mas nós na época tínhamos a professora Fabiane, que também estava participando como jurada desse concurso. O concurso, a revelação foi num sábado, durante o sábado. Aí de manhã cedo ela pegou e mandou fotos, né? Mandou para nós, que está compartilhando, a grandeza que era. Então na época tinha mais de 1000 queijos inscritos. E quando eu vi aquele cenário, para mim foi um balde de água fria, porque eu pensei, meu Deus, o que o meu queijo está fazendo aí? Se eu tivesse como ir lá e retirar ele, eu teria feito. Mas enfim, seja o que Deus quiser, né? Aí quando foi à noite, mas eu esqueci daquilo, né? Eu pensei, não, é vida que segue, vamos tocar o barco em frente. E aí quando foi à noite, a gente teve essa grata alegria, surpresa, e quando saiu o resultado lá, a professora já logo compartilhou com nós todos aqui do grupo e tal, e aí foi uma alegria que na verdade dura até hoje, né? Com muito orgulho, porque foi um prêmio assim que veio coroar, né? Todo o trabalho, todo o amor que vem sendo dedicado à atividade, e isso também impulsionou para que mais queijarias se lançassem nesse desafio. Legal. Antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta para você. A palavra artesanal, ela começa com a palavra arte. E o que é para você produzir com arte? É uma pergunta bem desafiadora, mas eu diria assim, para mim é o sinônimo de paixão transformada em sabor. Bom, gente, paixão transformada em sabor é quando vocês vierem aqui na região do Chopinzinho, visitar a queijaria São Bento, provar um pão de queijo que esse cara faz com o queijo dele, com o leite dele, que pena que vocês não vão conseguir sentir o sabor que a gente sentiu aqui nesses dias. Mas os queijos da loja da Queijaria São Bento, vocês vão poder encontrar no artedocampo.com.br. Mas não deixe de vir visitar a região, né, Claudio? Fica o convite, né? Para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, a nossa região aí, ela é muito hospitaleira, né? E serão todos muito bem-vindos. É isso. Obrigado, pessoal.